noite a todos. Olá, boa noite a todos que estão aqui, neste momento, a partir deste momento em que nós, então, estamos iniciando mais uma tarefa, mais uma explanação dentro da doutrina espírita, aqui pelo núcleo fraterno Paulo e Estevão. Nós agradecemos a todos vocês que neste momento estão nos ouvindo, nos assistindo, e convidamos a todos para que nós possamos, antes de iniciarmos o nosso tema, a fazer uma prece, fazer uma oração. Então vamos fazer a nossa oração dizendo assim: Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, bondoso amigo, nesta tarefa simplória da nossa parte de trazer reflexões à luz da doutrina espírita. E assim, Mestre amado Jesus, nós te rogamos o teu auxílio, assim como o auxílio dos nossos amigos, irmãos espíritos, trabalhadores incansáveis da vossa seara, para que assim possam, compensando as nossas limitações, auxiliar-nos, para que recebamos as inspirações, intuições do alto, para que as nossas palavras sejam positivas, produtivas, que possam trazer alento, que possam trazer utilidade, esclarecimento, que possam nos auxiliar, Senhor. Porque todos somos aprendizes constantes da vida e das leis que a regem. Assim, Mestre amado, nós então te pedimos permissão para que neste instante possamos então a falar do vosso Evangelho, da vossa luz, dos vossos ensinamentos. Fica conosco, Mestre amado, com todos nós, neste instante e sempre. Que assim seja. Então, conta-se que o apóstolo da caridade, o nosso querido Chico Xavier, estava passando por dias difíceis, por uma fase muito dura na sua vida. Os problemas familiares se avolumavam, a incompreensão alheia se mostrava intensa, e isso tudo lhe enchia o coração de inquietações e dores. Um dia, em que as dores se mostravam mais profundas, recorreu Chico ao seu mentor espiritual Emmanuel, a fim de fazer-lhe uma solicitação. Rogou Chico se Emmanuel poderia fazer um pedido, solicitar um conselho a Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, que com seu coração amoroso e materno pudesse lhe dar um conselho em momento tão amargo de sua vida. Emmanuel lhe respondeu que iria encaminhar sua solicitação. Passados alguns dias, retorna o Espírito Venerável com a resposta de Maria, Mãe de Jesus. Chico, diz Emmanuel, Maria manda-lhe dizer o seguinte: tudo passa. E o sábio médium acolhe aquelas palavras curtas, entendendo o seu significado.
pois afinal, tudo passa. É interessante que, sem dúvida nenhuma, nesta Terra, neste planeta de desafios, neste planeta escola, de experiências diversas, todos nós somos viajores de uma longa estrada, uma estrada de aprendizado, uma estrada em que cada um é responsável pelos próprios passos. Caminhamos por vezes acompanhados, caminhamos por vezes sozinhos, mas caminhamos e precisamos caminhar, porque o tempo não para, a vida não para, e todos nós precisamos viver, todos nós precisamos seguir, precisamos aprender, precisamos enfrentar, precisamos vencer, superar. E nem sempre tudo isso se faz tarefa fácil. Porque não é fácil, sem dúvida nenhuma, viver nesta terra. Não é fácil, sem dúvida nenhuma, superar os desafios que a vida nos traz. E eles virão. Nós estamos em tempos de Olimpíadas e nós vamos percebendo que todos aqueles atletas que neste momento estão atravessando as suas provas ou estão sendo colocados diante dos desafios, eles precisaram treinar, precisaram sacrificar-se, precisaram dedicar-se. E nem sempre a medalha é garantida. Para alguns, a medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Para alguns, a imprensa vai exaltar porque se colocaram em primeiro lugar. Por méritos, por merecimento. Mas nem todos alcançam esta posição. Nem todos serão lembrados, nem todos serão citados. Mas se não fossem todos, aquele que chegar em primeiro, se chegou em primeiro porque há outras colocações, porque há outros competidores e que nem sempre são importantes, ou nem sempre são citados, melhor dizendo. Mas eles estavam lá, eles também se esforçaram, eles também se dedicaram. E eles, apesar de não terem conseguido a medalha, se sentiram honrados, se sentiram felizes por, no mínimo, estarem ali competindo. Se nós olharmos as nossas vidas, nós somos esses atletas que nos esforçamos dentro das nossas limitações, para que possamos, assim, nas batalhas ou nos desafios que nós mesmos, por vezes, construímos para nós, possamos nos sentir satisfeitos, ou nos sentir realizados, ou sentir que nós estamos nos esforçando para que possamos colher ou recolher os frutos tão desejados. Qual de nós já não atravessou um momento muito difícil na vida? Qual de nós não já vivenciou um momento também muito feliz? Nós somos um depósito de lembranças. Nós temos em nós essa dádiva de podermos recordar aquilo que foi bom, e muitas vezes recordar aquilo que não foi bom,
para que nós assim possamos trazer lições do passado para o presente. E quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós mesmos assim expressamos. Às vezes nós procuramos alguém e nós expressamos assim: eu estou passando por um momento difícil. Eu estou passando por um desafio. Eu estou passando por uma fase. E o verbo, ele é exatamente conjugado, ele é exatamente citado, ele é exatamente dentro daquilo que o tempo nos mostra. Passando. E quer dizer que passará. Passam os momentos bons, passam os momentos ruins. Mas muitas vezes, dentro da nossa compreensão, dentro da nossa condição, nós não temos uma visão muito clara daquilo que poderá vir em consequência do que nós estamos passando. Às vezes nós julgamos que o que nós estamos atravessando é algo que não terá uma solução. Ou é algo que não tem remédio, ou é algo que é um sofrimento injusto, ou é alguma coisa que ainda não entendemos. E em muitas ocasiões, nós julgamos as nossas experiências de maneira errada, de maneira equivocada, e tomamos decisões que, por vezes, depois nós vamos nos arrepender. Porque não tivemos a paciência, porque não esperamos, porque não conseguimos, então, a tolerância, a persistência, a resiliência para enfrentar. Conta uma fábula chinesa, a fábula do cavalo. Essa fábula conta o seguinte, que em um vilarejo localizado lá na China, onde moravam ali algumas pessoas, e por ali haviam propriedades rurais. E dentro de uma daquelas propriedades residia um senhor muito conhecido pelo seu bom senso, muito conhecido pelas suas boas experiências, pelas suas respostas para os questionamentos, pela sua maturidade e simplicidade com a vida. E então, ele morava na sua pequena propriedade com seu filho, e um certo dia, na propriedade daquele senhor, apareceu um cavalo. Um cavalo de raça, um cavalo selvagem, um cavalo muito bonito. E as pessoas daquele vilarejo, percebendo dentro da simplicidade da vida daquele homem, percebendo que aquele cavalo era um cavalo de muito valor, e então fizeram o seguinte comentário: nossa, olha que maravilha! Um cavalo valioso surgira nas suas terras. Que sorte a sua! Você é um privilegiado. E aquele homem respondera com simplicidade: tenham calma, é apenas um cavalo que apareceu. Nunca se sabe se isso vai ser uma coisa boa ou se isso vai ser uma coisa ruim. É preciso esperar, dar tempo ao tempo. E então, aquele cavalo ficou por ali, e dentro de alguns dias veio um frio muito intenso na região, e aquele cavalo, em uma certa manhã, não estava mais na propriedade daquele homem, havia sumido. E então as pessoas do vilarejo procuraram outra vez aquele homem e disseram: que azar o seu, olha só o que aconteceu. Ontem você tinha um cavalo valioso, um cavalo bonito, hoje você não tem mais, o cavalo sumiu. Realmente você é um azarado. E então aquele homem com bom senso
mais uma vez assim respondera: tenham calma, vocês estão julgando muito apressadamente. Nunca se sabe. Vamos entender que ontem eu tinha um cavalo e hoje ele sumiu. Apenas isso. Nós não sabemos o que virá depois. E aquelas pessoas olharam para aquele homem e acharam ele não muito bem da cabeça, porque afinal havia perdido um cavalo tão valioso e não se importava. O tempo passou, aquela temporada de frio também cessou. E então, num belo dia, numa bela manhã ensolarada, aquele cavalo voltou. E mais interessante ainda, aquele cavalo retornou com mais 8 cavalos de raça, tão valiosos e bonitos quanto ele. E as pessoas ali daquele vilarejo, mais uma vez procuraram o homem daquela propriedade e disseram: nossa, como você é sortudo! Que maravilha! Agora então você está muito bem. Além do cavalo de raça, mais 8 tão bonitos e valiosos surgiram. Parabéns, você é um privilegiado, você é um felizardo. Aquelas pessoas então, ali admiradas, perceberam que aquele homem simplesmente respondera: tenham calma, vocês estão outra vez julgando precipitadamente. O que hoje pode estar parecendo uma coisa muito boa, pode ser que amanhã não seja. Vamos aguardar. E vejam que esses cavalos, eles são selvagens. Eu ainda vou ter que tomá-los. E eu só tenho meu filho para fazer isso. Então, os dias foram se passando. E aquele homem, junto com seu filho, ali naquela propriedade, o filho daquele homem resolveu domar um dos cavalos. E ao tentar domar um dos cavalos, ele sofreu uma queda e quebrou as 2 pernas. E naquele instante, as pessoas do vilarejo ficaram sabendo e, mais uma vez, procuraram o homem para comentar: nossa, que desgraça! Como é a vida? Você foi castigado, azarado que você está sendo. Olha agora, como você vai fazer? Você sozinho nessa idade não tem condições de cuidar das suas terras. O seu único filho agora está acamado. Que desgraça! E então aquele homem, mais uma vez com calma, olhou para aquelas pessoas e assim dissera: tenham calma, vocês estão julgando mais uma vez precipitadamente. Aquilo que aparentemente parece ser uma desgraça, pode ser uma dádiva. Nós só precisamos dar tempo ao tempo, porque é o tempo que nos diz, é que nos tem muitas respostas. E então, aquele homem com seu filho ali, com as pernas engessadas, se recuperando, sem poder fazer nada. Naquela época, logo em seguida, veio uma notícia que na região havia iniciado uma guerra. E a guerra, então, estava convocando todos os jovens, inclusive daquela região, daquele vilarejo. E desta feita, todos os jovens, filhos daquelas pessoas que estavam ali comentando, foram convocados. Mas o jovem filho do fazendeiro, filho do proprietário daquelas terras, não fora convocado, não podia, porque estava com as pernas quebradas. E assim então pôde se livrar do risco de morte naquela guerra. Muitos jovens morreram, não voltaram para suas casas. E aquele homem
Então, mais uma vez, chamou a atenção que na vida nós precisamos ter calma, nós precisamos saber esperar para que os resultados nos tragam aquilo que realmente a vida quer nos mostrar. Diante dessa fábula, nós podemos refletir que, independente do que estejamos passando, nós precisamos ter calma, paciência, precisamos dar tempo ao tempo, precisamos fazer a nossa parte para que amanhã os resultados possam vir conforme a vida, conforme o merecimento de cada um assim nos proporcione. Porque tudo vai passando e a natureza não dá saltos. As coisas acontecem dentro do seu tempo. As coisas, elas têm uma lógica na vida de cada um de nós. Particularmente, dentro desses últimos 8 anos, dentro da minha vida, eu posso narrar com tranquilidade como tanta coisa aconteceu, como tanta coisa mudou. Coisas que eu jamais esperava que aconteceriam. Há 6 anos atrás, eu tinha uma vida completamente diferente da que eu tenho hoje. Muitas coisas aconteceram e, por ausência de calma ou de confiança, nós perdemos o equilíbrio e acabamos até querendo desistir até da própria vida, porque acreditamos que está tudo acabado, porque acreditamos que estamos derrotados, porque acreditamos que não há solução, porque acreditamos que não tem jeito. E, na verdade, o que a vida quer é apenas nos dar uma nova oportunidade, uma nova paisagem, novas experiências, maturidade. E os desafios, eles vêm para nos fortalecer, nos ensinando principalmente a humildade. Porque em muitas ocasiões nós podemos exercitar o reconhecimento dos nossos erros, exercitar o reconhecimento das nossas escolhas, exercitar o reconhecimento do aprendizado que a vida nos trouxe, exercitar as pessoas que passaram por nós, mesmo aquelas que para nós nos feriram. E muitas vezes elas nem nos feriram, mas nós nos sentimos feridos. Por vezes elas agiram conforme compreendiam, mas a ação delas dentro da nossa compreensão nos causou revolta, nos causou decepções, nos causou aquilo que foi para nós a derrocada. E por vezes, adoecidos pelo rancor, adoecidos pelo ressentimento, pelo remorso, adoecidos pela culpa, perdemos o nosso olhar, nos esquecemos de nós mesmos e nos entregamos à escuridão. E dentro dessa entrega, colhemos frutos amargos daquilo que poderíamos melhorar dentro da compreensão e do perdão. A vida não nos pune, a vida nos oportuniza. Quem nos pune, por vezes, somos nós mesmos. Costuma-se dizer que o tamanho da ofensa, quem dá é o ofendido. E sem dúvida nenhuma. Porque quando nós trabalhamos a virtude da humildade, nós nos tornamos mais livres, nós nos tornamos mais pacientes, nós nos tornamos mais perseverantes, nós nos tornamos mais confiantes.
Porque quando trabalhamos, quando nós nos exercitamos na humildade, nós começamos a perceber que a humildade não se ofende, que a humildade não se sente humilhada, que a humildade não se sente rebaixada, que a humildade não se sente criticada, que a humildade não tem a necessidade de ser importante. Porque a humildade se contenta consigo mesma, dentro da grandeza que vem de dentro para fora, sem nenhuma necessidade de aprovação ou reconhecimento do lado de fora, porque a humildade vem do lado de dentro de nós. E é esta humildade que nós precisamos trabalhar para conquistar. Trabalhar para que nós possamos aceitar, conforme o nosso irmão Chico, que pediu essa orientação para Emmanuel, para que Maria Santíssima lhe trouxesse uma orientação. E Emmanuel trouxe a orientação simples, profunda, de que tudo passa. Mas nós precisamos aceitar, porque senão as coisas não passam. Porque senão as lembranças não nos deixam em paz. Porque senão o passado nos atormenta constantemente no presente. Porque por vezes até o tempo passa, mas nós não passamos dentro do tempo. Em muitas ocasiões nós estacionamos e as nossas lembranças só se concentram no passado doloroso que vivenciamos, na compreensão que fomos injustiçados, na compreensão que fomos feridos, na compreensão que fomos enganados. E perdemos a oportunidade das novas paisagens que a vida nos traz, das pessoas novas e diferentes que a vida nos oferece. E assim desperdiçamos as novas alegrias e ficamos concentrados nas tristezas que não nos deixam. Costuma-se dizer que até um determinado tempo da nossa idade, nós só vivemos o agora. Criança é assim. Criança só pensa no agora. Para a criança não existe passado, não existe o futuro. Criança quer viver o hoje. Experimente dar um presente para uma criança e pedir para ela abrir amanhã, ou abrir daqui a um tempo. Essa criança não vai aceitar, porque vai querer abrir o presente imediatamente. Porque criança quer viver o que é bom no instante em que o bom acontece. E assim Jesus nos ensina que nós deveríamos viver como as crianças. Vinde a mim, os pequeninos. Que nós deveríamos ter esta compreensão, esta maneira de viver e aceitar as coisas e os outros como as crianças. Não que perderemos a racionalidade, mas nós poderemos perder as exigências dos ressentimentos, porque crianças às vezes têm um problema com a outra ali, brigam entre elas, etc., por conta de brinquedos, e daí a pouco elas estão todas brincando outra vez, sorrindo e sem dificuldades de seguir em frente. E diz que depois que a gente passa dessa fase de criança e começa a fase adulta, aí nós já começamos a esquecer o passado e começamos a esquecer o presente e só pensamos no futuro. Existe uma época da nossa vida que o futuro parece ser tudo. Ah, eu estou fazendo para o futuro, eu estou juntando para o futuro, eu estou me sacrificando para o futuro, eu estou fazendo isso para o futuro, e sempre o futuro. E, por vezes, esquecemos de viver o presente. Quantos de nós, o tempo passa e nos arrependemos?
de não termos vivido aqueles momentos com os nossos filhos, de não termos vivido aqueles momentos com as nossas companheiras e companheiros, de não termos passeado, de não termos caminhado, de não termos conversado, de não termos viajado, enfim. Quantas coisas deixamos de fazer porque estamos construindo o futuro. Construir é importante, sem dúvida nenhuma, mas nós precisamos aprender a administrar também o presente. Porque se nós estamos numa viagem chamada vida, o caminho é tão importante quanto o destino. Porque quando chegarmos no destino, nós teremos uma jornada de paisagens, de experiências uma jornada que vai nos qualificar ainda mais para viver o que está a nos aguardar no destino. E dizem que depois de uma certa idade, de uma determinada idade, nós começamos a esquecer do presente, esquecer do futuro e pensar só no passado. O passado, o passado, o passado. Às vezes, nos esquecemos e começamos a entender que, ou a dizer que nós não temos mais tempo para nada, que a nossa vida acabou, que nós já estamos muito velhos, que nós não temos mais condições de amar ou de sermos amados, que nós não podemos mais namorar, que nós não podemos mais isso, mais aquilo, porque a vida não tem mais futuro. Eu só tenho que lembrar do passado, e muitas vezes eu me lembro do passado que me machuca, ou me lembro do passado, porque também é importante. Mas não podemos nos esquecer que nós somos espíritos. O que envelhece em nós é a matéria. É a matéria que enfraquece, é a matéria que perde vitalidade, é a matéria que vai enrugando, é a matéria que vai perdendo condições de agilidade, vigor em termos de movimentação. Mas nós, espíritos imortais, nós podemos preservar a jovialidade nas nossas ideias, a jovialidade na nossa vontade de aprender, a jovialidade na nossa vontade de alimentar o amor, o romantismo, alimentar aquilo que nos alimenta. Não há idade para nós, porque nós somos a eternidade em movimento. Nós somos a eternidade em movimento, porque somos filhos daquele que nos criou para sermos imortais. E desta feita, nós precisamos trabalhar em nós a confiança de que as experiências passarão. E as experiências boas, os momentos bons, eles também passarão. Então nós precisamos aproveitar. As pessoas que estão conosco hoje, elas precisam ser vividas por nós. Elas precisam ser abraçadas por nós. Elas precisam ser reconhecidas por nós. Elas precisam ser agradecidas por nós. Valorizadas por nós. Enquanto estão a caminho conosco. Elas precisam que nós também nos reconciliemos com elas. Porque Jesus nos disse outrora: reconcilia-te com os teus adversários, enquanto estiver a caminho com eles. Então, nós precisamos aproveitar. Aproveitar e viver. Viver e aprender. Todos os dias, em cada instante, em cada segundo. E a vida não volta jamais. Se nós nos colocarmos dentro de um rio, ali
água corrente, nós poderíamos observar que a água que nos molha dentro de um rio corrente jamais é a mesma. Então, cada instante que vivenciamos nunca se repete. O instante de agora não é o mesmo do instante de outrora. Conforme nos lembra o compositor, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Por quê? Porque a vida é como um mar, que não para jamais. E assim, então, que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine para que possamos cada vez mais entender que tudo passa. Graças a Deus. Que não nos iludamos com este mundo, porque neste mundo tudo é passageiro. E isso é bom. E isso é muito bom. Porque determinadas coisas, elas precisam passar. Graças a Deus, elas passam. E deixam rastros de luz, de maturidade, rastros de lições, de conquistas, que ficarão conosco para sempre. Porque se há algo que não passa nunca, somos nós. Nós jamais passaremos. Dentro de nós estaremos sempre presentes. Estaremos sempre, sempre, sempre vivos. Assim é a vida. Nós vamos então, neste momento, concluindo a nossa fala da noite de hoje, fazer a oração para que, durante a oração, os nossos amigos, companheiros, trabalhadores da seara de Jesus, espíritos iluminados, possam assim irradiar os fluidos necessários para que esses fluidos alcancem a todos que necessitam, para que esses fluidos possam alcançar os copos, as jarras de água que neste momento estão colocadas nos lares daqueles que nos acompanham e também daqueles que também nos acompanham. Assim vamos, então, fazer a nossa oração dizendo assim: Mestre amado Jesus, bondoso amigo de todas as horas, nós te agradecemos, Jesus, pela luz que ilumina e clareia as nossas consciências, pelo Evangelho, Senhor, que nos deixaste, que nos guia, que nos orienta de forma segura por onde devemos seguir. Nós sabemos, Jesus, que a nossa caminhada ainda será longa, ainda temos tanto a conquistar, Mestre amado, ainda temos tanto a aprender, ainda temos tanto a evoluir. Mas, Senhor, nós também queremos agradecer por até aqui termos conseguido chegar, por tudo que já conseguimos amealhar de bom em nossas almas, Senhor. E continua nos auxiliando, Mestre amado. Auxilia-nos com os fluidos do amor nas águas, para que assim os nossos corpos possam receber os medicamentos que tantos de nós necessitamos. E acolhe, Senhor, todos aqueles que neste momento estão nos hospitais, que neste momento estão, Senhor, nas ruas, que neste momento passam por necessidades materiais, por necessidades de tantas maneiras, Senhor. Que a luz do amor possa chover sobre todo o nosso planeta e acolher a todos nós. Que assim seja. Então, agradecemos a todos por mais esta oportunidade e até uma próxima, com certeza, com todos nós diante da luz do Evangelho de Jesus. Uma boa noite, um grande abraço fraterno. Até a próxima oportunidade. Tchau.